A gente agora vai receber o nosso querido também integrante do NESC, o Bruno Miranda Braga, inclusive, que nos emprestou aí o título do nosso evento, ele que, na verdade, idealizou aí o título do Brasis, Brasilidades, agradeço ao Bruno, né? O Bruno, que é doutorando em História Social pela PUC São Paulo, mestre em História Social pela Federal do Amazonas, especialistas em Gestão e Produção Cultural pela Universidade do Estado de Amazonas, licenciado em História pelo Centro Universitário do Norte e também é membro do Núcleo. E o Bruno, gente, vai falar um tema também muito importante, né, ligado à questão da cultura indígena, que é a cor local ideal, indígenas nas artes na época da independência Brasil, 1820-1824. Quero agradecer mais uma vez pelo mais um ano estarmos juntos com o Instituto, Edmilson, Heriberto, a Dani, né? Muito bacana estarmos aqui mais uma vez todos juntos. Agora eu vou compartilhar a minha apresentação. É uma provocação o título dessa comunicação, dessa apresentação, porque entre os anos 1820 e 1824 se criou dentro das artes, do universo artístico pictórico no Brasil, a procura pela cor local ideal. E essa ideia, essa procura da cor que representasse o brasileiro, que representasse a brasilidade, vai estar expressa em diversos segmentos, em diversas aquarelas, em diversas litogravuras produzidas naquele momento. E é uma ideia que vai permear todo o século XIX. É uma ideia que está intrínseca ao século XIX, é uma ideia que está completamente ligada à fundação do Brasil, à ideia de criação de uma identidade nacional, na qual o brasileiro tinha que ter uma cor ideal. E esse brasileiro da cor ideal, da cor local ideal, encontraram-se nos indígenas do Brasil o mais perfeito representante, isso na visão dos artistas. Inicialmente, antes de entrar na parte pictórica em si, que eu me baseio particularmente para a análise dessas telas e dessa cor. Uma palavrinha muito interessante chamada cromotopia. Tem um historiador brasileiro, professor da Federal do Pará, professor Aldrin, que trabalha muito essa ideia. Ele foi quem cunhou, vamos dizer assim, esse termo e trouxe para a historiografia a ideia, a noção de cromotopia, que é a relação da história com a cor. E como a cor, as suas representações nas artes têm um regime de historicidade. Partindo de uma premissa a partir da história dos análises, da historiografia francesa, ligada à representação, às representações humanas, a cor é uma constituinte do social. E a cor humana, a cor idealizada, apresentadas em telas, em litogravuras e mesmo em fotografias, constitui, segundo Aldrin, um regime de historicidade. Nesse sentido, constitui-se quase uma unanimidade em identificar a emergência e concretude dos paradigmas do racismo, a segunda metade do século XIX, juntamente com as escolas e as teorias raciais eivadas dos componentes políticos do imperialismo em voga, porém construídas sob o alicerce emblemático da cor. Vários autores, vários pesquisadores, como os três que eu citei, concordam e corroboram isso, Skidmore, Renato Ortiz e a Lilia Schwartz, principalmente. O problema da cor, da cromotopia narrativa da construção do brasileiro tem a ver com aquilo que o antropólogo Roberto da Mata chamou de construção da fábula das três raças, ou o problema do racismo à brasileira, que é uma espécie de ideologia que permite conciliar uma série de impulsos contraditórios da nossa sociedade sem que se crie um plano para a sua transformação profunda. Se todo mundo naquele momento queria encontrar o ideal de brasileiro, porém o estigma da cor, a cromotopia criada com as relações indígenas do Brasil, foi um indígena do passado, um indígena unilateral que estava muito além, muito antes da independência do Brasil e não estava mais, ou estava tendendo a desaparecer. Essa foi a grande premissa do século XIX com relação aos indígenas do Brasil, que eles iriam desaparecer. E a cromotopia, a qualidade da cor naquele momento, a representatividade da cor desses indígenas, vai acompanhar esse regime, vai acompanhar esse pensamento. A cromotopia e a história, elas mantêm uma relação de sentido na qual a cor é representada. Essa representabilidade, essa representação da cor gera diversos problemas, ainda hoje. O problema da cor da cromotopia, reitero o Roberto da Mata há pouco, vai gerar que a cromotopia, ligada às cores da pessoa representadas, tem sempre um regime de historicidade, uma relação com o momento histórico. Então, naquele momento de construção da nação, na construção do passado nacional do império que acabou de nascer, acabou de ser proclamado independente, se precisava se criar um mito de cor, se criar um mito racial.
construiu-se quase uma unanimidade em identificar a emergência e concretude dos paradigmas do racismo na segunda metade do XIX, de novo, né, citando o Ortiz e a Schwartz. E esse regime da cor, a representação dos indígenas, os tornou um bloco só, os tornou uma coisa só, na qual a sua cor representada nas artes, a sua representação na cor, os fez ser um grupo só, como os fez com relação aos negros também. O grande empecilho, o grande questionamento daquele momento dos artistas, dentro principalmente da Academia Imperial das Belas Artes, era a ideia de como definir a cor ideal no Brasil oitocentista. Como definir que cor, quem era o brasileiro, qual era a sua cor e qual deveria ser sua representação nas artes. É interessante pensar, enfim, né, como Edmilson me apresentou, sou historiador, quando a gente pensa esses regimes de historicidade, que tudo está ligado, tudo está intrínseco a uma criação de uma nação. Quando o IHGB vai ser instituído em 1838, já se tinha uma noção de cor local ideal. Quando a literatura, especificamente o romantismo no Brasil, em 1836, vai começar a vogar, já se tinha uma ideia romântica de como representar esse indígena, de como apresentar a cor do indígena, inclusive na parte escrita, na versalidade. Todo um corpo intelectual, toda a intelectualidade quer criar o brasileiro a partir de 22. Né? E isso vai estar muito claro nos discursos dos eclesiásticos, dos monásticos, do próprio corpo de assessoria do imperador Pedro I e depois, principalmente, do Pedro II, de se criar essa identidade, de se criar esse brasileiro. O Brasil precisa ser do brasileiro. E as artes vão assumir esse lugar. Com a criação da Academia Imperial das Belas Artes em 1820 e a vinda da famosa missão francesa ao Brasil, onde Debré, Roguenda, Stonet e companhia vão atuar, vai se criar a representação desse indígena, a representação cromática desse indígena, sempre ligado a um passado, sempre ligado ao exterior, ao anterior ao episódio de 7 de setembro de 22. No Brasil independente, toda a intelectualidade queria decifrar o Brasil e suas gentes. Afinal, o que ou quem eram esse brasileiro? Eram os novos, os que estavam chegando da Europa e os descendentes do Pedro I. Né? Os indígenas não eram brasileiros, eles eram coisa do passado. Para representá-los nos termos de cor, eles usaram muito dos artifícios jesuíticos do século XVI e principalmente do século XVII, de que os indígenas eram os negros da terra. É frase que ficou muito famosa com a publicação do historiador João Manuel Monteiro, que é título do livro dele, inclusive, Negros da Terra. Então, a representatividade da cor local ideal naquele momento era no indígena, mas como um negro da terra. Foi uma visão unilateral. Muitas das telas, gravuras, litogravuras produzidas durante o período imperial, que retratavam a terra Brasília, apresentam as particularidades locais, em forma de arte visual, sendo a pintura uma expressão dos valores e das mentalidades do período. O historiador inglês Peter Burke diz que a arte pode fornecer evidências para aspectos da realidade social que os textos passam por alto. Nesse sentido, a imagem material ou literal é uma boa evidência da imagem mental ou metafórica do eu ou dos outros, diz Burke. A partir desse momento, é bem uma análise mesmo cromática, bem artístico, bem resumido, porque, enfim, muito grande. Convido, inclusive, vocês a muito tempo que disporem, irem atrás das diversas telas que tem nesse período. Eu selecionei as que eu considero mais emblemáticas para essa fala, nos tempos da independência, né? História em imagens e a representação dessa cromotopia, desse ideal de cor, dessa construção desses indígenas. O primeiro nome que a gente pega é exatamente Jean-Baptiste Debré, a Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil, lá nos anos de 1831, publicado na França em 1834. Essas duas litografias de Charles Etienne, que fazia parte da comissão do Debré, mostram um homem indígena e uma mulher indígena mongóio, né? Que ele cita como mongóio, que na verdade não eram mongóios. Hoje nós sabemos que eram tupinambá. É bem bacana prestarmos atenção na cor, que eles queriam tratar pela pele. Tem uma frase do Charles Etienne, numa das litogravuras dele, falando que a cor local era térrea. Era um marrom térreo, não era uma outra cor. Os homens e as mulheres do Brasil, indígenas do Brasil, eles tinham a cor térrea. E ele faz questão de colocar esses adornos dos indígenas como se fossem componentes, no caso da mulher principalmente, né? São flores no adorno da cabeça dela, como se fosse a terra gerando uma planta no corpo da pessoa. Então, essa representação cromática dos indígenas
do Etienne e principalmente de toda a comitiva ligada ao Debré, viam muito essa ideia de que o indígena era uma parte da paisagem, era uma parte da terra do Brasil, da terra solo mesmo, da terra, não aquele sentimento que nós temos, né, pertencente à terra, não, mas era um fruto da terra. E é muito ligada essa ideia ainda da representação da cor à carta do Pero Vaz de Caminha, quando ele diz lá num dos versos dele, os homens e mulheres daquela terra estavam pendurados como frutos nas árvores, né? É bem bacana essa conexão que eles fazem com o passado mais longínquo. Essa é a família do chefe Camacan, também, do Viagem Pitoresca. É bem bacana essa imagem, eu gosto bastante o contraste das cores, dos adornos com os tons de pele, né? É um tom mais escuro se comparado aos da imagem anterior, desses dois. E é bem na ideia jesuítica do século XVII mesmo, de que as famílias camacães eram os negros da terra, eram os negros do Brasil. Eram, de fato, um grupo só. A questão indígena era um grupo só. Não se tinha distinção. Essa é uma foto muito famosa, figura em diversos livros didáticos, que é o caboclo, né? A ideia do caboclo na viagem pitoresca era o índio civilizado. Mas é bem interessante o princípio de civilização que eles vão prerrogar, que já não é mais a partir de um locus ou de uma atitude, mas a partir, de novo, da cor da pele. O caboclo ele era mais claro, a representação do caboclo, que era esse índio civilizado, ele tinha um tom de pele, uma tez mais clara. E todos esses dois, tanto a dança dos selvagens das Missões de São José, quanto diferentes rostos de selvagens do Brasil, mostram uma tonalidade muito clara e uma forte conotação com as populações africanas, que estavam presentes também naquele momento do Império do Brasil, né? Se tinha uma necessidade, a arte vai exprimir isso de uma forma muito grande, de atribuir ao indígena o valor à ideia de negros da terra, que era a ideia, reitero, jesuítica do século XIX. Ou seja, era um ancestral, era uma coisa muito antiga, muito longínqua, que não condizia mais com o império nascente. O segundo artista, o segundo momento, que eu peguei é a viagem pitoresca do Rugendas, né? O Rugendas é uma coisa muito interessante dentro da própria história da arte, da história do país, porque ele era da comissão do Debré, mas eles se desentenderam em um dado momento e ele passou a fazer as telas e as aquarelas dele independente do Debré. Ele se separou, ele se desviou daquele momento, daquele grupo. O Rugendas, ao contrário do Debré, ele já vai mostrar um tom mais clarinho, se a gente prestar atenção na pele dos indígenas, na pele dos nativos do Brasil. Porque o interesse onde ele vai se desvincular da missão francesa em si é mostrar mais a natureza brasílica, é mostrar mais a selva, entre aspas, a selvageria do Brasil naquele momento. Então ele não vai estar mais preocupado necessariamente com a instituição de o que seria o brasileiro, mas ele acaba que por vezes o faz. Podem ver, ó, a tez, a mais clarinha, ele clareou, entre muitas aspas, cuidado com esse termo, né? Ele clareou os indígenas do Brasil. Mas no mesmo pensamento, na mesma visão, no mesmo sentido que Debré, ele colocou uma cor só. É como se todos os indígenas de todos os grupos, de todas as etnias fossem uma coisa só e tivessem a mesma singularidade, a mesma tez, inclusive. Quando ele estudou os botocudos, que são essas duas imagens, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, ele coloca num rodapé de uma litografura dele que os botocudos poderiam ser ou eram os indígenas de tons de pele mais diversificados. É bem interessante esta fala do Rugendas, porque, de fato, quando a gente analisa as representações dele em si, os botocudos ele colocou uma tez muito, muito mais clara se comparada aos outros grupos, meio que para fazer um diferencial. Por fim, né, os Quicksilvon Martins, que estavam, de fato, bem no momento da independência mesmo, 23 e 31, e percorreram o Brasil na sua famosa viagem ao Brasil, né? E nos átalas deles, nas pranchas, nós vemos essas três figuras, que são figuras muito emblemáticas, muito representativos, são representantes de grupos indígenas da Amazônia. O primeiro é o Maioruna, o do meio é o Juri, e a terceira, que é a menina, que é a Isabela Miranha, e é bem bacana pensar a história desses grupos indígenas, porque a representação, reitero,
a partir dos Piximartios, porque essas são as únicas 3 telas deles que são colorizadas. São as únicas telas que, de todos os atlas, de todas as representações deles, são as únicas que eles colorizaram. E ainda há uma série de discussão de quem realmente foi quem fez essas telas, não se sabe ao certo. Pesquisadores do Brasil e do mundo discutem quem de fato foi que elaborou as telas, não se tem um nome exato, mas o que se pode ver é que o tom dele já é dos 3 diferenciam, né? São 3 tons de pele diferentes para classificar de forma bem clara, de forma bem colorida, vamos usar esse termo, as 3 nações diferentes a qual cada um pertencia, né? O primeiro é o Maioruna, o do meio é o Juri, que é o Yuri Juri, e a terceira é a Isabela Miranha. São 3 grupos indígenas da Amazônia, resistentes até hoje, que aparecem no discurso do Spix e do Martius com essa ideia, né, da brasilidade, da cor local ideal. Tanto o Spix quanto o Martius, como eles percorreram o Brasil intensamente, na narrativa dele a gente já percebe a diferenciação de cor. Eles têm um trabalho muito forte, muito amplo. O relato de viagem deles a gente consegue absorver as estruturas físicas, as estruturas corporais e dos tons de pele, as cromotopias. E ainda Spix e Martius, né, outros grupos também, o Munduruku, o Anumá e um Purupuru. Né? São 3 grupos da região da Amazônia também. Dentro da descrição deles, do Spix e do Martius, da sua narrativa, eles vão colocar que a pele desses grupos da Amazônia diferencia muito da pele dos grupos do restante do Brasil, das outras bandas do Brasil, porque eles tinham as peles tatuadas. Era um costume, era um habitué, tem toda uma simbologia as tatuagens indígenas para os grupos da Amazônia, e isso interferia, segundo Von Martius, na cor dos povos. É interessante a gente pensar a diversidade, né? De pensarmos como se criou esse mito de unicidade nacional, esse mito de democracia racial e esse grupo, esse bolo todo que chegou até nossos dias. Quando a gente pensa o século XIX, especificamente o Segundo Império, quando vai se instituir, como eu disse, o IHGB e o romantismo, já se tem essa figura de como é que era o indígena, do que era o indígena. A própria política dentro do IHGB, a partir de 1838, a política da catequese e civilização dos indígenas, já vê os indígenas como um bloco só. E essa ideia, esse bloco só, esse grupo só, essa coisa só, veio de antes por causa dessa construção a partir da cor, a partir das representações artísticas desses indígenas. Tudo nesse momento da construção do Brasil, da construção do brasileiro, está ligado. Principalmente as artes, a literatura e uma intelectualidade. E todo mundo, como diz o Sérgio Buarque, numa frase clássica dos Raízes do Brasil, todo mundo naquele momento queria desvendar o enigma que era o Brasil e que era o brasileiro. Bem, do mais eu agradeço cordialmente ao aceite, ao convite do Instituto para falar. Eu encerro aqui a minha apresentação. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, maravilhoso a tua apresentação, ressaltando, né, gente, o arquivo da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, né, ele está digital, e são mais de 400, né, gravuras, só do Debré tem mais de 400 gravuras lá, fácil para baixar, com alta resolução, então muito bem sistematizado para as pesquisas.